Vamos lá, nós vamos fazer uma revisão para o simulado do ângulo que acontece agora pro P8, tá bom? De matemática. Vamos lá. Esse exercício ele fala assim: toda quinta-feira, Carla compra peito de peru. Então, ó, peito de peru e salame no mercado perto de casa. Em uma semana, ela comprou, ó, presta atenção, 40 gramas de peito de peru e 300 gramas de salame. Pagou R$ 27,20, tudo bem? Na semana seguinte, ela comprou 500 gramas de peito de peru e 600 gramas de salame. Pagou R$ 39,50. Sabendo-se que os preços, ó, cuidado aqui, ó, por quilo do peito de peru e do salame não se alteraram, não mudaram de uma semana para outra. Qual é o preço por quilo? Gente, toma cuidado aqui, ó, do salame. Então, o que ele tá querendo, ó? Por quilo, aqui está em gramas. Então, o que é mais fácil eu trabalhar? Posso trabalhar assim, no final, transformar o gramas em quilo, como? Multiplicando por 1.000, ou eu posso já transformar a grama em quilos. Como? Dividindo por 1.000. Posso resolver o exercício assim, acho o preço da grama, tá? Do peito de peru, do salame do peito de peru, e depois multiplico por 1.000. Posso fazer isso? Posso. Mas eu acho que é mais fácil você já transformar em quilos e trabalhar. Então, vamos lá. Isso é um sistema. Olha o que ele fala aqui. Ela comprou 400 gramas de peito de peru. 400 gramas, ó, se eu dividir por 1.000, é a mesma coisa que 0,4 quilos. Não sei se ficou muito pequenininho para vocês verem. Deixa eu ver se tem uma caneta vermelha. Para destacar, eu acho que ficava melhor, achei. Então, ó, do peito. Vou chamar o peito de peru de X. Então, ó, 0,4 quilos de X. E 300 gramas de salame. 300 gramas de salame, se eu dividir por 1.000, é a mesma coisa que 0,3 quilos. Posso eliminar os zeros? Pode, né? De salame. Salame eu vou chamar de Y, totalizando 27,20. Tudo bem? Na semana seguinte, ela comprou 600 gramas de salame. A mesma coisa. 600 dividido por 1.000 vai dar 0,6 quilos. Estou transformando em quilos para facilitar já achar minha resposta direto, ó. Ah, eu pulei o peito de peru. O salame eu chamei de Y, só para a gente não perder aqui o raciocínio. 500 gramas de peito de peru, divido 500 por 1.000, vai dar 0,5 quilos, que eu chamei o peito de peru de X. Tudo bem? Então, voltando, ó. Eu tenho 400 gramas de peito de peru, que eu chamei de X, dividi por 1.000, 0,4. A mesma coisa que eu fiz com o salame. Também eu chamo salame de Y, dividi 300 gramas por 1.000, achei 0,3 quilos. Então, qual o sistema que eu vou ter aqui? Ó, 0,4 X mais o salame, que é 0,3 Y, é igual ao preço que eu paguei, que é 27,20, tudo bem? Vamos para outra equaçãozinha, ó. Na semana seguinte, ela comprou 500 gramas de peito de peru, que transformado dá 0,5x, mais 0,600 gramas, transformado dá 0,6y, igual, tudo bem? Igual a que preço? R$ 39,50, tudo bem? Que tá aqui. Então, esse é o meu sisteminha. O que eu vou fazer agora? Ele quer achar, ó, o preço do quilo do salame. O salame é o Y, então vamos cancelar o X, né? Nem precisa fazer para não ficar fazendo um monte de conta. Como que eu cancelo? Multiplicando a de cima por menos 5
Vê se agora pode. E a de baixo, ó, por 4. Quanto vai dar isso? Eu vou multiplicar. Para quê? Para eu conseguir cancelar o x. Se eu fizer aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Se eu fizer aqui, ó, pera lá, deixa eu tirar aqui, ó. Se eu fizer aqui 5, menos 5 vezes 0,4, vai dar 2 menos 2x. Mais com menos, menos. 5 vezes 0,3 vai dar menos 1,5y. 27,20 vezes 5, gente, eu já fiz num cantinho aí, tá? Separado, só para o vídeo não ficar muito pesado. Se eu fizer isso, vai dar menos 136. Tudo bem? Vou fazer agora a mesma coisa, só que vezes 4. 4 vezes 0,5 vai dar 2x. 4 vezes 0,6 vai dar mais 2,4y. 4 vezes 39,50 vai dar 158. Agora, tudo bem. Agora, eu somo as duas equações, ó. Devo 2, tenho 2, 0. 2,4 menos 1,5 vai dar 0,9y. Ó, tenho 2,4, tiro 1,5, dá 0,9. Aí, aqui, 158 tira 36, vai dar, ó, 22. Tudo bem? Se eu somo esse com esse, eu volto no 158. O que eu vou fazer agora? Quero achar o valor do y. Esse 0,9 passa dividindo 22. Se eu dividir 22 por 0,9, vou pôr para cá, o y vai dar 24,44. Se você fizer essa divisão, você vai ver que vai dar uma dízima periódica, tá? Você pode pegar só 2 casas decimais. Então, qual vai ser o preço do salame? Resposta: o preço do quilo, gente, tá? Isso é muito importante, ó. Do quilo será R$ 24,44. Se você não quiser fazer essa transformação, tudo bem. No final, você tem que, em vez de transformar tudo, você pega o teu resultado e multiplica por 1000, porque aqui está por grama, tá bom? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Vamos lá. Nessa daqui, não é bem um exercício, só deixei uma explicação, uma retomada do que é reflexão e translação. Então, ó, é possível também, a gente tem reflexão, translação e rotação. Rotação que eu tenho um ponto fixo e rodo a figura em volta desse ponto, desse eixo. Ó, é possível também realizar composições de 2 dessas transformações, ou seja, aplicar 2 delas a uma figura, a uma seguida da outra. Veja o exemplo. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, pus a letra F. Se você olhar aqui, ó, se eu dobrar aqui, esse F é uma reflexão, ó, esse Qzinho é uma reflexão da figura P, que é o F aqui, ó. Se eu dobrar esse P cai em cima do ponto Q, ó, tá vendo? Se eu dobrar, cai. Então, eu fiz o quê? Uma reflexão. Com o quê? Ó, a setinha. Eu peguei a minha figura, puxei pra cá, ó, para teu lado direito e subi. Então, eu tenho uma reflexão com uma translação, tá? Então, você tem que estudar a figura. Então, quais são as geometrias que a gente tem o quê? Reflexão, rotação e translação. Nesse caso, o que eu fiz, ó? Uma reflexão, se eu dobrar, o desenho cai bem aqui em cima, ó, esse é o eixo, tá? Essa é a reta, se separa, fiz uma reflexão e uma translação. Primeiro, refleti, ó, polígono P em relação à reta S, ó. Peguei o polígono P, refleti em relação à reta S. Formei o polígono Q. E, em seguida, a gente deslocou ele para cá, formando, ó, a flechinha, formando a figura Q,
Tudo bem? Então, dizemos que o polígono R foi obtido a partir do quê? Por meio de uma reflexão com translação. Tudo bem? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Aí é só uma retomada mesmo, porque se cair, ele vai cair em forma de desenho para você avaliar. Bom, nesse exercício, ele fala assim, no exercício, o senhor Carvalho também está na apostila, tá bom, pessoal? O senhor Carvalho e o senhor Pinheiro, sócios em uma fábrica de móveis, estão muito satisfeitos com a sua empresa. As encomendas cresceram tanto nos últimos meses que eles abriram 2 novas lojas em cidades diferentes. Veja na figura abaixo a localização da loja original e das 2 novas lojas, além da fábrica onde são feitos todos os móveis. Ó. Filial 1, filial 2, loja original e a fábrica atual. Com o aumento das vendas, uma nova fábrica deverá ser construída para substituir a atual. Então, ele vai tirar essa e substituir, que se tornou muito pequena para a demanda recente. Para facilitar a entrega de móveis, os sócios decidiram construí-la em um local que tivesse a mesma distância das 3 lojas. Usando régua e compasso, a gente não vai usar a régua. Então, eu quero saber onde eu vou construir essa fábrica, tá? Vou fechar essa aqui, que esteja a mesma distância. Pessoal, vamos lá. Quanto eu tenho a mesma distância, tudo bem? A gente vai estudar com a mesma distância. A mesma distância, eu vou ter que calcular o quê? Pensa aí. Isso é o quê? Ortocentro? Circuncentro? Baricentro? O que é? Vamos lá. Em centro, a gente já estudou, que é o encontro das bissetrizes. O circuncentro, ele é o encontro das mediatrizes. O que é mediatriz? É a reta que divide o segmento ao meio, a reta perpendicular que divide o segmento ao meio. Se eu quero achar aqui aonde eu devo construir, eu vou ligar os 3 pontos, tá? Eu vou fazer, em vez de com compasso, eu vou fazer com o esquadro, só para ficar mais rápido, tá bom? A construção. O que eu tenho que achar aí? Ele quer achar, bom, saber onde ele vai montar a fábrica para ela estar à mesma distância dos 6 pontos. Para eu conseguir isso, eu tenho que achar o quê? O meu circuncentro, tá? Que é o meu centro que vai estar à mesma distância aqui. Então, como que eu acho isso? Traçando a mediatriz. Como que eu traço a mediatriz dos 3 segmentos? Ó, vou medir, ó, 10,5, metade de 10,5, 5,25. Mais ou menos, tá, gente? Eu não vou achar certinho, cadê o quebrado? Ó, achar a mediatriz é achar a reta que é perpendicular aqui, ó. Corta, divide o segmento ao meio. Perpendicular forma um ângulo de 90 graus, ó. Alinha certinho aqui, ó, tá? E traça. Vou prolongar aqui, ó, pra baixo. Tudo bem? Então, ó, forma um ângulo de 90 graus. A gente achou aqui, vamos achar as outras. Tudo bem? Ó, vamos ver quanto mede aqui. Tudo quebrado, né? Ó, 6,5. Metade de 6,5, 3,25, ó. Aqui mais ou menos, ó. Alinha direitinho, você vai fazer uma reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? Uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Por isso você prolonga. O certo era fazer com compasso. Então, ó, essa aqui é a mediatriz. Guarda. A mediatriz divide o segmento na metade, tudo bem? Já fizemos aqui, aqui falta só aqui. Bora lá nessa daí que tá faltando. Deixa eu ver se eu acho uma outra canetinha de uma outra cor. Agora eu não tô achando aqui. Vamos lá. Vamos voltar. Vou pegar essa aqui, ó. Então, vou medir aqui, ó. Quanto que é isso? 6,5 também, ó. 6,5. Metade de 6,5, 3,25. Aí, vou puxar a reta, ó.
perpendicular aqui, ó. E vou prolongar aqui, ó. Ixi, tortei um pouquinho lá, ó. Tá? Então, aqui forma um ângulo de 90 graus. Esse pedacinho é igual a esse, né? Esse aqui que eu tracei, esse aqui é igual a esse. Divide na metade, formando um ângulo de 90 graus. Então, aonde vai ser construída a fábrica? Aqui, ó. Aqui vai ser construída a fábrica. Então, ela vai estar à mesma distância das 3 lojas. Vamos confirmar, ó. Viu? Vai ter um pouquinho de erro, por causa que eu não fiz com compasso, ó. Quase 5 e 25, ó. Vamos ver se é isso mesmo, ó. 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 5 e 25. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, 5 e 25. Então, que construção eu faço para conseguir ter a fábrica? Eu faço o encontro das 3 mediatrizes. Qual é o ponto notável? É o circuncentro, que é o ponto de encontro das 3 mediatrizes. Então, para eu conseguir isso, eu tenho que traçar o quê? A mediatriz de cada lado do meu triângulo, tudo bem? Vamos lá. Nesse exercício, ele fala assim, dado o ponto I de incentro, tá? Então, esse é o ponto do triângulo abaixo, determine o ângulo A e o ângulo B do triângulo abaixo. O incentro, ó, vamos guardar bem isso, gente, não esquece disso, ó. O incentro é o ponto de intersecção das 3 bissetrizes internas de um triângulo. Não pode esquecer, o que é bissetriz? É o segmento, tá? Ou a semirreta, porque semirreta ela sai de um lado do vértice e divide o ângulo exatamente na metade. Ou seja, isso aqui é a bissetriz. Então, esse ângulo é igual a esse. Então, esse ângulozinho aqui é igual a esse. Se aqui é 70, ó, metade aqui vai ser quanto? Ó? Metade de 70 é 35 graus, tudo bem? E aqui também vai ser 35 graus. Se eu somo as duas, eu chego nos 70. O que ele quer saber? Ele quer saber esse ângulo aqui, o ângulo B. Depois, ele quer saber o ângulo A. Como que eu sei isso? Ó, isso aqui é um triângulo. O que eu sei? Que a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Se isso é bissetriz, ele divide o ângulo de 70 em 2 partes iguais. Então, aqui é 35 e aqui é 35. O que eu sei? Então, aqui, ó. Se aqui, esse ângulo todo é 50, isso aqui é bissetriz, por que é bissetriz? Porque ele tá falando que isso é o ponto de incentro. Incentro é encontro das 3 bissetrizes. Ele não desenhou aqui, mas tudo bem, tá? Então, divide o ângulo na metade. Então, esse ângulo aqui, 50 dividido por 2, é 25. E esse aqui também é 25 graus. O que eu sei? Que a soma dos ângulos internos é 180. Então, se eu quero descobrir o ângulo B, o que eu vou fazer para achar o ângulo B? 180 menos a soma desses 2 ângulos, que é 35 graus mais 25 graus. Quanto vai dar isso? 180 menos 35 com 25 vai dar 60 graus. 180 menos 60 graus dá 120 graus. Então, o ângulo B, esse ângulo aqui mede 120 graus, tudo bem? E quanto mede esse ângulozinho aqui? Ó, uma volta inteira é 360. Se aqui é 120, eu quero saber o ângulo A, o que eu faço? 360 graus menos 120 graus. Quanto vai dar isso? 360 tira 120, 240 graus. Tudo bem? Entendeu como eu acho esse e esse? Bom, vamos para o próximo exercício. Calcule a área do losango. O losango tá aqui, ó, tá? Como que eu calculo essa área? O que eu tenho que lembrar? Que a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, tudo bem? E como que eu faço isso? Como que eu vou descobrir quanto é? Diagonal maior é aqui, ó, né? Vai de um vértice ao outro, essa é a maior.
E a menor é aqui, que vai de um vértice ao outro, tá? O que é o losango? Tem 4 lados iguais. Então, o que eu tenho que saber? A medida. Só que olha lá, ele me dá a medida daqui até aqui, que é 97. Só que ele fala que, ó, aqui mede 3 e aqui mede 4. Então, na diagonal maior, vai ser 97 menos essa medida, né? De 4 mais 3. Então, vai ser quanto, ó? 97 menos, lembra, primeiro eu faço a soma para depois subtrair. 97 tira 7, 90. Então, essa diagonal maior mede 90 centímetros. E a diagonal menor, ó, daqui até aqui mede 86. Aí eu tenho que tirar esse pedaço menos esse. Como os pedaços são iguais, ó, vou fazer 86 menos 12 mais 12, tá? Então, eu tirei esse pedaço e esse. O que eu vou ter? 86 menos 12 mais 12, 24. Quanto que vai dar? 86 tira 24, vai dar 2,62 centímetros. Então, agora eu tenho, ó, a diagonal menor e a medida da diagonal maior. Agora é só aplicar a formulazinha, né? Da área, que é essa aqui, ó. Qual é a fórmula, então, da área? Vou subir aqui um pouquinho para, senão vai tampar a visão de vocês. Então, ó, a área é igual, diagonal maior, que é 90, vezes a diagonal menor, que é 62, dividido por 2. Quanto vai dar isso? Eu posso, ó, se você enxergar, simplificar aqui, ó, 90 dividido por 2, 45, para diminuir minhas contas. Depois fazer 45 vezes 62. Posso fazer isso? Pode. Mas, se não enxerga, normal. Vou fazer 90, 62 vezes 90, ó. 0 vezes 2, 0, 0 vezes 6, 0. Vou fazer o processo longo na multiplicação, tá? 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 6, 54, com mais 1, 55. Soma 0, 8, 5, 5. Dá 5.580, tudo bem? Agora eu faço o quê? 5.580 dividido por 2. Aí eu já vou ter minha área. Então, vamos lá, fazer aqui onde eu vou fazer essa continha. Vou fazer aqui em cima, ó, depois eu volto para lá para o resultado, ó. 5.580 dividido por 2. 5 dividido por 2, 2. 2, 4. 5 tira 4, 1 abaixo 5. Quantas vezes o 2 cabe? 7 vezes. 7 vezes 2, 14. Sobra 1. Abaixo 8. Quantas vezes o 2 cabe? 9. Dá 18. 0 abaixo 0, sobe o 0. Então, quanto dá 5.580 dividido por 2? Vai dar, ó, quanto vai dar isso? 2.790 centímetros quadrados. Por que centímetros? Porque a área está em, ó, porque a medida aqui está em centímetros. Por que quadrado? Porque aqui é centímetros vezes centímetros, dá centímetros ao quadrado. Tudo bem? Vamos lá. Esse exercício, gente, eu coloquei aqui porque eu acho que ele é um exercício provável de cair no simulado. Você vai cair mesmo, eu já não sei. Ele tem na apostila de vocês. Ele fala assim, ó. Chamamos de coroa circular a região compreendida entre duas circunferências concêntricas. O que é circunferência concêntrica? São duas circunferências que têm o mesmo centro, tá? Tudo bem? Determine a área da coroa circular desenhada ao lado. A coroa é essa área aqui, ó. Tá? Em que o raio da circunferência maior mede, maior essa aqui, ó, 10 centímetros. E o menor, ó, vou pôr pra cá para não misturar. Esse aqui mede 6 centímetros. Eu não coloquei o resto do exercício, mas o que ele quer calcular? Ele quer achar a área pintada aqui, ó, tá?
Essa área aqui. Como que eu acho essa área pintada? Fazendo a área da circunferência maior, tá? Da circunferência maior, menos a área da circunferência menor, que é essa aqui. Concorda? Se eu pegar esse pedaço, tirar esse, eu descubro a pintada. E como que eu calculo a área da circunferência, área circular aqui do círculo? Eu faço π vezes raio ao quadrado. Quanto que é o π, tá? Depois a gente deixa para o final, para substituir. Quanto que é o raio? O raio da maior é 10. Então, vai ser 10 ao quadrado. O que é 10 ao quadrado? Vou fazer aqui no cantinho, ó. É repetir o 10. O que é esse 2? Repetir o 10 duas vezes e multiplicar. 10 vezes 10, 100. Então, isso vai ser 100 π. Como tá em centímetros, 100 π centímetros ao quadrado, porque a gente está falando de área. Agora, a gente vai calcular a área do círculo menor. A fórmula é a mesma, π vezes raio ao quadrado. Depois a gente pensa no valor do π, tá? Vezes quanto que é o raio da circunferência menor, que é essa aqui branca? 6 centímetros. Então, é 6 ao quadrado. Quanto vai dar? 6 vezes 6, 36 π, unidade de medida, centímetros ao quadrado, que a gente está falando de área. Se eu quero área pintada, então, ó, a área pintada vai ser igual 100 π menos 36 π. Vai dar quanto? 64 π. E aí, gente, vamos supor, tô supondo, tá? Que o π fosse 3. Não, vamos pôr o valor. Como ele não deu no exercício, vamos adotar como sendo 3,14. Quanto que é a área pintada, a medida da área pintada? 64 vezes 3,14, aproximadamente. Aí, vamos fazer a continha aqui embaixo, ó. Vou pôr 3,14 em cima para diminuir meus cálculos, tá? Ó, 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. 3 vezes 4, 12. Mais 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. 6 vezes 3, 18. Agora é só somar todo mundo, né? 6, 9, 10. Vai 1, 10. Vai 1, 2. Quanto que é a minha área? 1, 2, 1, 2. Então, a minha área pintada mede 200,96 centímetros quadrados. Tudo bem? Você fica atento ao valor do π. Se ele não te der o valor do π, você adota como 3,14. Às vezes ele te dá como 3, aí depende, tá bom? Espero que tenha dado para vocês entenderem como calcular a área. E ele pode pedir outras coisas no exercício, tá? E aí, por exemplo, eu gasto aqui tanto de tinta para pintar, tantas latas. Gasto, sei lá, uma lata. Gasto para pintar 20 metros. Quanto que eu vou gastar aqui? Você vai pegar esse valor, dividir, você vai descobrir quantas latas. E assim vai, tá? Ele pode se aprofundar no exercício. Vamos lá. Nesse exercício, ele pergunta assim: como podemos calcular a soma da sequência? O que é sequência? É quando eu tenho uma quantidade de números indo de, por exemplo, nesse caso aqui, ele está indo de 5 em 5, ó. Tá somando sempre de 5 em 5. Então, é uma sequência que vai de 5 em 5. Ó, vai somando de 5 em 5, ó. 10, 15, 20, seria 25, e aí vai. E aí, como que eu sei quanto que vai dar essa soma? Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o último número, que é 500, dividir pelo primeiro. Para quê? Para saber a quantidade de números que eu tenho. Então, vamos lá. Você dividir 500 por 5 vai me dar uma quantidade de 100 números, tá? E percebe aqui, ó, se eu somo, isso só vale quando eu tenho sequência, tá bom, gente? Se eu somo o primeiro com o último, ó, 500 mais 5 dá 505. Se eu somo o segundo
com o penúltimo, dá 505. Isso vai se repetindo até o final da soma da minha sequência. O que que acontece, ó? A soma vai dar 505. Quantos números eu tenho? 100. Só que quando eu somo de 2 em 2, esse número cai para metade, né? Eu não vou ter uma sequência de 100, vou ter uma sequência, vou ter não vou ter 100 números. Eu vou ter metade, 50. Então, o que você fez? Ó, você somou, você pegou o primeiro, dividiu, o último dividiu pelo primeiro. A gente achou uma sequência de 100 números. Então, você vai pegar os 100, quantidade de 100 números, dividir por 2. Porque é por 2 que a gente vai somar, então eu vou ter uma soma de 50 números, vou ter que só somar. E o que você vai fazer agora? Você vai fazer 505 vezes 50, tá? Vai te dar a somatória de 5 até 500. Só você fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Vamos lá. 0 de fora, 25. Vão 2, 5 vezes 0. 0 com 2 dá 2, 5 vezes 5, 25. Quanto dá essa soma toda? Vai dar 25.250, tá? Sempre faço isso? Vale para toda a sequência? Vale, ó. Vou te mostrar uma pequenininha só para você entender, ó. Vou indo de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10 e 12, ó. Quantos números eu tenho? Sequência, porque tá indo de 2 em 2. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, isso não desce para eu contar. Então, você pega, ó, o último, divide pelo primeiro. Então, faço lá, ó. 12 dividido por 2 me dá 6, certo? Então, eu tenho 6 números para somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. E aí, eu vou somar de 2 em 2, ó. Pego o primeiro e o último, ó. 2 mais 12, 14, ó. 4 mais 10, 14, tudo bem? Então, se eu for somando, ó, pegar esses dois, 14. Aí, eu vou pegar essa quantidade, eu não vou ter 6. Como eu somei de 2 em 2, vai ser metade. Então, eu vou pegar 6 dividido por 2 dá 3. Sempre a metade do valor que eu achei aqui na divisão. O que eu vou fazer agora? Se eu somo primeiro, dá 14. Eu vou fazer 14 vezes 3. Vai dar, ó, 3 vezes 4, 12. Vai 1, 3 vezes 1, 3 com 1, 42. Quanto dá essa soma desses 6 números? 42. É verdade? Vamos ver, ó. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 12, 42. Então, ó, última vez, vamos lembrar aqui, entender. O que ele descobriu? Então, vamos lá. Eu pego o último número da minha sequência, só vale para a sequência, ó, porque aqui tá indo de 6 em 6, ó. 6, 12, e assim vai. Quem seria o próximo? 30. Então, ele quer saber quanto dá a soma do número 6 até o 594. Imagina fazer isso 1 a 1. Não dá, né? Loucura. O que ele descobriu, então? Você pega o último, divide para saber a quantidade de números que eu tenho. Quando eu dividir 594, dividir por 6, eu vou achar 99 números. Tudo bem? E aí, eu vou pegar este valor, dividir por 2. Por quê? Porque quando eu somo aqui, tá? Eu vou diminuir a quantidade de números que eu tenho para somar. 99, enfim, 92, onde eu falei? 99 dividido por 2, se eu falei 92, esquece, ó, deu 99. Dividido por 2 vai dar 49,5 números. E meio, tudo bem, gente, não se preocupa com meio, só vai ser ruim na multiplicação. Então, o que eu sei, ó? Que a soma desse com esse vai me dar 600. Acabou. Agora eu vou fazer o quê? 49,5, que é a quantidade de números que eu tenho que somar, vezes 600. Ó, tudo bem? Vai dar, ó, 0,
0, 6 vezes 5, 30, vão 3. Gente, eu tô fazendo processo direto, não consegue, faz o passo a passo, tá? Aí, 6 vezes 9, 54, com 3, 57, sobe 5. 6 vezes 4, 24, com 5, 29. Como tem a vírgula aqui, uma casa aqui. Então, quanto vai dar essa soma? Vai dar 29.700. Se eu somar todos esses números de 6 até 594, vai dar 29.700. Tudo bem? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Vamos mais um exercício. Uma polegada cúbica que equivale à capacidade de um recipiente cúbico, em que as faces internas têm medidas de lados iguais a 1 polegada, uma unidade de comprimento. Sabendo-se que, isso que é importante, 4 polegadas equivale a 1 metro cúbico. Quantas polegadas cúbicas aproximadamente equivale a 1 metro cúbico? 1 polegada é 0,254 centímetros. Se é 4, mais ou menos, como ele está pedindo aproximada, cada 4 forma 1 metro. Então, 1 metro equivale a 4 polegadas aproximadas, tá? Porque dá um pouquinho mais. E aí ele quer saber quanto que é 1 metro cúbico. Então, 1 metro cúbico é igual ao quê? 1 metro, lembre-se, eu tenho 1 cubo, certo? De aresta, 1 metro cúbico é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1 metro. Se cada metro vale 4 polegadas, o que eu tenho? 4 vezes 4 vezes 4. Então, é só fazer 4 ao cubo. O que é 4 ao cubo? 4 vezes 4 vezes 4. Se 3 é o número de vezes que eu vou repetir o 4. Então, quanto vai dar? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 polegadas. Então, quanto que é mais ou menos? Aproximadamente 16 polegadas. Nossa, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, aproximadamente 64 polegadas. Tá bom? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Vamos lá. Esse exercício, ele quer que você calcule a razão entre, a medida Y e a área vermelha. Medida Y é essa e a área vermelha. Cuidado, tá, gente? Se ele tá pedindo a razão entre Y e a área vermelha, a medida do Y fica em cima e a área vermelha fica embaixo. Então, fica bem atento à razão que ele tá pedindo. Então, vamos lá. Ele fala assim, calcule a razão da medida Y com a área vermelha. A área vermelha é essa. A medida Y, que é essa aqui, então, vamos calcular primeiro a medida Y, que é o que ele está pedindo. Vai ser quem? Esse pedaço, essa medida C, menos esse pedacinho que é a medida D aqui, que é um quadrado, então tudo é igual. Então, quem vai ser a medida Y? Vai ser C menos D. Tudo bem? Tá, agora vamos calcular a área vermelha. Então, a área vermelha, vermelha é igual a área do quadrado maior, tá? Que é de medida C, menos esse pedacinho aqui, porque eu tenho que tirar esse aqui e recortar esse. Então, é a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. Lembra como que é a medida? Lado vezes lado, né? Quanto é o lado? C. Então, quanto mede aqui? C vezes C menos. Quanto é a medida do lado menor? D. D vezes D. Quanto vai medir, então, essa área vermelha? C vezes C ao quadrado menos D ao quadrado. Qual é a razão que ele quer? Cuidado aqui com o que ele está pedindo. Se for ao contrário, você tem que pôr essa em cima e essa embaixo. Agora, ele quer, qual é a razão da medida Y entre a medida Y e a área vermelha? Então, primeiro, a medida do Y em cima e a outra embaixo. Cuidado, tá, gente? Então, a razão vai ser a medida Y, porque ele pede Y' que é C menos D,
sobre a medida da área vermelha, que é essa destacada em vermelho aqui, que é C ao quadrado menos D ao quadrado. Posso parar assim? Não, né, gente? Ó, isso dá para fatorar. Isso é um trinômio, isso é o quadrado da soma pela diferença. Como que eu posso escrever isso? Copio a parte de cima, não tenho o que fazer. O que eu posso escrever aqui? C mais D vezes C, transformar num produto, né? Produto, ó, fatoração do produto, ó. C mais D vezes C menos D. Se eu voltar essa multiplicação, eu volto aqui. O que dá para fazer agora? Simplifico aqui e aqui. Qual vai ser a razão? 1 sobre a medida do lado C mais a medida do lado D. Tudo bem? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Vamos lá. Em uma fazenda, 2 tanques de água de mesma capacidade, inicialmente vazios, foram enchidos em 30 minutos, ó. 30 minutos. Quantos tanques, ó? Ó, 2. Tudo bem? Por 2 torneiras, ó. Por 2 torneiras. Sendo cada tanque abastecido por uma torneira. Então, cada tanque por uma torneira. Em quanto tempo um único tanque será enchido pelas 2 torneiras, funcionando juntas? Vamos lá entender isso. O que eu sei, ó? Que um tanque, tá? Ó, um tanque de água, ele encheu em 30 minutos. E o outro tanque, os 2 tanques juntos, encheram em 30 minutos, sendo uma mangueira em cada um. Então, ó, um tanque encheu em 30 minutos com uma torneira, o outro tanque em 30 minutos. Os tanques são iguais. O que ele quer saber, ó? Em quanto tempo um único tanque seria enchido pelas 2 torneiras, do mesmo tamanho que esse? Então, ó, eu ia ter aqui para encher esse tanque, uma torneira mais outra torneira de 30 minutos. O que eu vou ter? 1 mais 1, 2, mesmo denominador. Conserva o denominador e soma o numerador. 2 30avos. Dá para eu simplificar por 2 aqui, né? Quanto que vai dar? 15 minutos. Ou seja, eu encho um tanque com as 2 torneiras em 15 minutos. Então, a resposta, ó. Quanto tempo será enchido? Resposta, será enchido em 15 minutos. Tudo bem? De novo, ó, parecido. Em um laboratório, 2 recipientes idênticos foram preenchidos com uma solução em 24 minutos. Ó, sempre vai destacando que é importante, tá? Te ajuda bastante, ó. 2 recipientes, usando duas mangueiras, ó. 2 mangueiras, sendo uma para cada recipiente. Se as 2 mangueiras fossem usadas juntas para encher apenas um recipiente, quanto tempo ele ficaria cheio? Então, vamos lá. O que a gente sabe, ó? Que um recipiente encheu com uma mangueira em 24 minutos. O outro recipiente também encheu com uma mangueira em 24 minutos. Então, uma mangueira. Se eu tivesse o mesmo recipiente, um só agora, e eu colocasse as 2 mangueiras aqui, quanto tempo ele encher? Então, eu ia ter uma mangueira para 24 minutos, mais uma mangueira em 24 minutos. Que eu ia ter 2, mais um, mesmo denominador soma, e o denominador iguais mantém. Então, eu vou ter 2 mangueiras em 24 minutos. Dá para eu simplificar isso por quanto? Por 2. 2 dividido por 2, 1. 24 por 2, 12. Então, ó, quanto tempo esse recipiente ia encher? Resposta, ele ia encher em 12 minutos. Tudo bem? Meio que lógico, né? Tudo bem? Espero que tenha dado para vocês entenderem.